Irmã abandonou irmão idoso para a morte em matagal. Cachorro caramelo apareceu e o final foi chocante. Ela não imaginava que um simples gesto naquela tarde chuvosa mudaria sua vida para sempre. Ao parar o carro para dar carona a um homem desconhecido, pobre e molhado, algo inesperado começou a acontecer. Dias depois, ele apareceu em sua porta segurando um buquê de flores silvestres, despertando uma mistura de curiosidade, desconfiança e esperança. Essa história vai mostrar como, em meio a tradições locais, festas típicas e desafios pessoais, o amor pode surgir de onde menos se espera, mesmo quando o passado insiste em bater a porta. Antes de continuar, deixe seu like, conte para a gente de onde está assistindo e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar essa jornada cheia de surpresas, emoções e reviravoltas. Ao longo dos próximos meses, você vai acompanhar cada detalhe dessa trajetória, o esforço para superar obstáculos, as pequenas e grandes descobertas, as festas coloridas que trazem vida à cidade e os momentos de vulnerabilidade que revelam a verdadeira força do coração. Prepare-se para uma história onde o amor, a cultura e a coragem se entrelaçam, mostrando que, mesmo nas tempestades da vida, sempre há espaço para um novo começo. A chuva caía intensa naquela tarde cinzenta, transformando as ruas de pedra da pequena cidade litorânea numa mistura de barro, poças e reflexos trêmulos. O céu carregado parecia um espelho do turbilhão que acontecia no coração daquele lugar esquecido pelo tempo. No meio do aguaceiro, um cão magro e de pelos curtos cor de caramelo, olhos brilhantes e uma expressão de quem já conhecia mais abandono do que carinho, caminhava com passos lentos e cuidadosos. Era ele, o caramelo, um vira-lata que todos conheciam, mas que poucos realmente conheciam. Caramelo tinha sido visto pela primeira vez meses antes, quando uma senhora da cidade parou para dar carona a um homem molhado e abatido. Ela não sabia, mas aquele ato simples iria desencadear uma série de eventos que mudariam a vida de todos ao seu redor. Naquele momento, Caramelo sentiu algo diferente naquele encontro, talvez fosse a compaixão no olhar da mulher, ou a serenidade contida no homem desconhecido. O homem, exausto e com roupas gastas, segurava um buquê de flores silvestres que parecia ter sido colhido às pressas. O cheiro da terra molhada se misturava ao perfume suave das flores, criando uma atmosfera quase mágica naquele cenário chuvoso. A senhora trabalhava na pequena livraria da cidade, um lugar simples, mas que era seu porto seguro. Ela tinha uma personalidade marcante, forte, generosa, e dona de uma empatia que parecia tocar as pessoas sem esforço. Apesar disso, carregava uma dúvida interna constante, se queria confiar, se abrir para o que a vida oferecia, mas temia perder a liberdade que havia conquistado a duras penas. Caramelo, curioso, seguia a mulher de longe, sempre atento aos detalhes, aos cheiros e aos pequenos gestos que passavam despercebidos para os demais. Para ele, a cidade era um mosaico de sons, vozes e cheiros, uma sinfonia que contava histórias de gente boa, de tradições antigas, de dificuldades escondidas atrás das fachadas coloridas das casas. Naquela mesma tarde, o homem bateu à porta da livraria. O som da campainha delicada ecoou no ambiente silencioso. Caramelo se aproximou, abanando o rabo com cautela. O homem estendeu o buquê com um sorriso tímido e disse poucas palavras, um agradecimento que carregava mais significado do que qualquer discurso. A senhora o recebeu com um misto de surpresa e desconforto. Como confiar num estranho que parecia carregar tanto peso nas costas? O homem explicou que seu nome não era o mais importante, mas que ele buscava uma chance para recomeçar. Contou, com voz baixa, sobre sua paixão pela música, um talento que há muito não podia exercer por causa das circunstâncias que o haviam trazido até ali. Nos dias seguintes, Caramelo se tornou uma presença constante na livraria e nos arredores, quase como um guardião silencioso daquele início tímido. Ele percebia as nuances do relacionamento que começava a se formar, os olhares trocados, as dúvidas escondidas nos gestos. O cachorro parecia entender que ali havia mais do que simples caridade, havia uma promessa de mudança. Mas nem tudo era fácil. A cidade, com suas festas tradicionais, sua cultura enraizada, e seus costumes rígidos, não olhava com bons olhos para aquele homem estranho tentando se inserir. As festas juninas, os encontros na praça, a música que ecoava dos bares, tudo isso parecia observar e julgar, criando obstáculos invisíveis. Caramelo sentia os humores da cidade, as tensões que se escondiam por trás dos sorrisos.
Era ele quem muitas vezes alertava a senhora para os perigos sutis, para as fofocas que começavam a se espalhar. Com seu faro apurado, ele detectava as sombras antes que elas alcançassem o homem. No meio disso, pequenos acontecimentos foram pontuando os dias. O homem perdeu seu violão numa noite chuvosa e desesperada, a senhora encontrou uma carta antiga escondida entre as páginas de um livro raro, e um vizinho começou a observá-los com olhos desconfiados. Cada detalhe trazia uma nova camada de tensão e expectativa. Caramelo, por sua vez, enfrentava seus próprios desafios e era difícil para um cão de rua confiar plenamente nas pessoas, ainda mais quando o ambiente ao redor era tão imprevisível. Mas ali, naquele pequeno pedaço de mundo, ele sentia algo que o fazia continuar. Talvez fosse a esperança. A noite caía, e a chuva finalmente diminuía. Na calçada molhada, Caramelo se deitou, os pelos úmidos brilhando sob a luz amarelada dos postes. Ele observava as janelas iluminadas da livraria, onde a senhora e o homem conversavam, tentando construir algo novo. Era o início de uma história que prometia muito mais do que simples encontros. Nos dias que se seguiram àquela tarde chuvosa, Caramelo tornou-se mais do que um simples cão de rua para a senhora e o homem. Ele era um elo silencioso entre os dois, observando cada gesto, cada palavra trocada, cada dúvida escondida atrás dos olhares. A cidade, com suas ruas estreitas e casas coloridas, continuava a pulsar com sua rotina, mas para Caramelo e para os humanos que agora ocupavam a livraria, o mundo parecia prestes a mudar. A senhora, apesar de sua força e independência, sentia-se inquieta. Seu coração hesitava entre o desejo de confiar naquele homem e o medo do desconhecido. Ela era uma mulher que sempre valorizou sua liberdade acima de tudo, mas também sabia que solidão tinha um preço pesado. O conflito interno crescia, uma batalha silenciosa que nenhum dos dois tinha coragem de revelar. Caramelo, atento e fiel, percebia cada nuance dessa luta. Era como se ele entendesse, com seu olhar profundo, que aquele não era um simples capítulo da vida, era um recomeço, uma chance que precisava ser protegida. O homem, por sua vez, mostrava uma determinação silenciosa. Seu passado não era um mistério por maldade, mas sim por proteção. Ele havia deixado para trás uma vida cheia de dificuldades e preconceitos, onde seu talento musical era um sonho sufocado pelas circunstâncias. Agora, ele buscava não apenas uma oportunidade, mas um lugar para pertencer. A livraria, pequena e cheia de livros antigos, era um refúgio para eles. O cheiro das páginas envelhecidas misturava-se ao aroma do café recém-passado, criando um ambiente acolhedor que contrastava com o tumulto da cidade lá fora. Era ali que o homem ensaiava acordes com seu violão emprestado, que a senhora encontrava conforto nas palavras escritas, e que Caramelo descansava, sentindo-se finalmente em casa. Mas nem tudo seguia tranquilo. A cidade tinha suas regras não escritas, suas tradições rígidas e uma desconfiança natural diante do que era diferente. As festas típicas, as celebrações na praça, as conversas na esquina, tudo isso formava um cenário onde o passado muitas vezes pesava mais que o presente. O vizinho, homem de meia idade conhecido pela língua afiada e o olhar desconfiado, observava com atenção o crescente laço entre a senhora e o homem. Para ele, aquela relação era motivo de cochichos e preocupações. Naquele pequeno espaço, a reputação era uma moeda valiosa, e ele fazia questão de guardar o seu troco. Caramelo sentia a tensão no ar. Numa noite em que o vento soprava forte, carregando o cheiro do mar misturado à fumaça das fogueiras de uma festa próxima, o cão percebeu que algo estava errado. O homem desaparecera por horas, deixando a senhora preocupada. Quando finalmente voltou, trazia nos olhos um brilho estranho, mistura de esperança e medo. Ele contou, em voz baixa, que havia recebido um convite para tocar numa apresentação durante a festa tradicional da cidade. Era uma chance rara de mostrar seu talento, de ser aceito não apenas como um estranho, mas como alguém que podia contribuir com a cultura local. Mas havia um preço, o medo de se expor, o risco de ser rejeitado ou ridicularizado. A senhora, embora preocupada, viu naquele convite uma possibilidade de transformação. Porém, sabia que o caminho não seria fácil. Para que ele pudesse subir ao palco, teria que enfrentar não apenas o julgamento dos outros, mas também seus próprios fantasmas. Enquanto isso,
Caramelo continuava sua vigilância silenciosa. Durante o dia, explorava as ruas, sentindo o cheiro das comidas típicas que eram preparadas para a festa, um bolo de milho, canjica, pamonha, e o aroma doce do quentão que invadia a praça principal. A cultura local estava viva em cada detalhe, e essa riqueza influenciava as decisões dos personagens. Eles não podiam ignorar o peso das tradições nem as expectativas da comunidade. Em meio a esses dias agitados, outro acontecimento importante ocorreu: a livraria começou a enfrentar dificuldades financeiras. A venda de livros diminuiu, e a senhora temia ter que fechar as portas do seu refúgio. Isso colocava mais pressão sobre o casal improvável. O homem tentou ajudar, oferecendo pequenos concertos para arrecadar fundos, enquanto Caramelo tornava-se símbolo de esperança para os frequentadores do local, conquistando corações com sua lealdade e jeito meigo. No entanto, não faltavam obstáculos. O medo da rejeição, as fofocas que circulavam na praça, e a resistência silenciosa de alguns moradores criavam uma barreira invisível. A senhora lutava contra a sensação de que estava arriscando tudo por alguém que ainda era um estranho em sua vida. Um dos momentos mais marcantes daquele período foi quando a senhora descobriu uma carta antiga escondida entre os livros que tinha para venda. A carta, escrita há décadas, falava sobre um amor proibido, segredos familiares e promessas não cumpridas. Aquela descoberta trouxe uma nova perspectiva para a história, mostrando que as raízes daquela comunidade eram entrelaçadas com dores e esperanças que ultrapassavam gerações. Enquanto isso, Caramelo se tornou um verdadeiro guardião da história que estava se formando. Ele estava sempre presente nas conversas, nos ensaios musicais, e nas caminhadas pela praia, onde o som das ondas misturava-se aos acordes do violão. Sua presença silenciosa era um conforto para a senhora e o homem, lembrando-os que mesmo nas horas mais difíceis, não estavam sozinhos. A conexão entre os três crescia de forma natural, construindo uma base sólida para os desafios que ainda estavam por vir. A música, a literatura, a cultura local e, principalmente, o amor, começavam a transformar o que parecia improvável em uma promessa real. Caramelo sentia, em cada gesto, que a vida estava dando uma nova chance a todos eles. E ele, com seu jeito simples e fiel, sabia que sua missão era proteger esse novo começo, mesmo que isso significasse enfrentar as tempestades que viriam. Os dias passaram e a expectativa pela festa tradicional da cidade começou a tomar conta de todos. As ruas se enfeitavam com bandeirinhas coloridas, luzes cintilantes piscavam nas janelas e o aroma dos pratos típicos se espalhava pelo ar quente do fim de tarde. Para Caramelo, o cachorro Caramelo, aquele clima de celebração trazia um novo vigor, uma sensação de pertencimento que ele ainda não havia experimentado plenamente. A senhora, que cuidava da pequena livraria, sentia o coração apertado. O convite para que o homem, agora seu amigo e confidente, participasse do festival musical era ao mesmo tempo uma esperança e um desafio. Ela sabia que, apesar de toda a boa vontade, os moradores da cidade eram resistentes a mudanças, especialmente quando elas vinham de alguém que não fazia parte da história local. O medo do julgamento era um obstáculo que se apresentava diariamente, como uma sombra que acompanhava a cada passo. Caramelo percebia essa inquietação e procurava confortá-la com sua presença silenciosa, sempre perto, como um porto seguro. Durante as manhãs, ele acompanhava os ensaios do homem, que, com um violão emprestado, praticava acordes e melodias que ecoavam pelas ruas estreitas e de pedras antigas. A música parecia ganhar vida própria, entrelaçando-se com o som das ondas e o burburinho da cidade. Um pequeno detalhe que ninguém esperava acabou se tornando um ponto crucial para a história, e durante uma caminhada à beira-mar, a senhora encontrou um velho amigo da família, um senhor que guardava memórias e segredos sobre a vida do homem. Essa reunião inesperada trouxe revelações importantes. O homem não era apenas um músico talentoso, mas descendente de uma antiga tradição artística local, algo que ele mesmo desconhecia até então. Essa descoberta levantou uma série de questionamentos. Como ele poderia reconciliar o passado esquecido com o presente que tentava construir? E, principalmente, como a comunidade receberia alguém que, apesar das raízes, tinha um histórico marcado pelo abandono e pelas dificuldades? Enquanto isso, a livraria continuava a enfrentar seus próprios desafios. As vendas oscilavam, e as contas acumulavam. A senhora sabia que,
para salvar aquele espaço, seria necessário mais do que apenas boa vontade. Foi então que uma ideia surgiu: vou organizar um evento cultural durante a festa, unindo música, literatura e a participação ativa dos moradores. Caramelo, mais do que um simples cachorro, tornou-se o símbolo dessa união. Suas andanças pela cidade, seu jeito doce e sua história de superação inspiravam as pessoas. Muitos começaram a colaborar, trazendo doações, ajudando na organização e compartilhando histórias que davam vida à tradição local. No entanto, não faltaram dificuldades. O vizinho desconfiado continuava a espalhar boatos, e algumas pessoas resistiam a aceitar as mudanças. A tensão aumentava à medida que o festival se aproximava, e a senhora sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Uma das maiores reviravoltas ocorreu quando o violão do homem foi danificado durante o transporte para um dos ensaios. Era um instrumento emprestado, e o medo de perder essa ferramenta essencial fez o homem questionar se realmente conseguiria se apresentar. A frustração foi enorme, e a sensação de impotência quase o fez desistir. Mas foi Caramelo quem, mais uma vez, deu um passo adiante. Durante uma de suas rondas pela cidade, ele encontrou um velho fabricante de instrumentos, um artesão respeitado e conhecido por suas criações únicas. Com a ajuda da senhora, eles conseguiram convencer o artesão a emprestar um violão para a apresentação, um gesto que reforçou o sentimento de comunidade e apoio. Enquanto o evento tomava forma, outra camada da história se desenrolava. A senhora começou a perceber que seu próprio conflito interno estava mudando. O medo de se abrir para o amor dava lugar a uma vontade crescente de arriscar, de se permitir viver algo novo, mesmo que isso significasse enfrentar incertezas. Essa transformação era lenta, mas visível em seus olhos, nos sorrisos que surgiam espontaneamente na maneira como seu corpo relaxava na presença do homem. Caramelo sentia cada uma dessas mudanças, como se fosse o guardião não só da história do casal, mas de toda a cidade que aos poucos se mostrava disposta a mudar. As tradições continuavam fortes, mas agora ganhavam um novo significado, onde o passado e o presente podiam coexistir. No meio da preparação para o festival, uma carta antiga, descoberta dias antes, voltou a ganhar importância. Ela falava de um amor proibido entre famílias rivais da cidade, um segredo que por muito tempo havia sido escondido. Essa história paralela, trazida à tona, serviu como um espelho para o relacionamento da senhora e do homem, mostrando que o amor sempre enfrentou barreiras, mas que a força para superá-las existe. No dia do festival, a cidade estava vibrante. As ruas cheias, as pessoas animadas e a música preenchendo o ar. O homem subiu ao palco com o violão emprestado, o coração batendo forte. Caramelo estava aos seus pés, como um amuleto de sorte. A senhora assistia emocionada, sentindo que aquele momento representava muito mais do que uma apresentação musical, era a conquista de um sonho, o rompimento de barreiras invisíveis e a celebração de uma nova chance. Quando as primeiras notas ecoaram, um silêncio respeitoso tomou conta do público. A música falava de esperança, de luta e de amor. Aos poucos, os rostos se suavizaram, os sorrisos apareceram, e uma energia positiva envolveu a praça. Caramelo, tranquilo e feliz, abanava o rabo, sentindo que aquele era o começo de algo maior. A noite terminou com abraços, risadas e promessas de que a livraria continuaria aberta, que a comunidade estava pronta para acolher o novo, sem esquecer suas raízes. A senhora e o homem sabiam que ainda havia muito a fazer, que os desafios continuariam, mas aquela vitória, conquistada com esforço e união, era um marco. Caramelo, o cachorro Caramelo que um dia fora apenas mais um cão de rua, agora era um símbolo de esperança, de lealdade e do poder transformador do amor. Seu olhar, sempre atento, mostrava que ele estava pronto para continuar acompanhando aquela história, passo a passo, chuva ou sol. A manhã seguinte a festa amanheceu com um céu limpo e um sol tímido que filtrava seus raios entre as nuvens ainda dispersas. Na pequena livraria, o ambiente estava tranquilo, mas carregado de uma energia nova. A senhora abriu as janelas, deixando o ar fresco entrar, enquanto o Caramelo circulava pelo lugar, farejando cada canto com a curiosidade de sempre. O homem descansava num canto, ainda absorvendo o impacto do que havia acontecido na noite anterior. Aquela vitória parecia ter dado uma injeção de ânimo para todos, mas a realidade logo voltou a se impor.
A livraria ainda precisava de recursos, e a senhora sentia o peso da responsabilidade em manter o espaço aberto. O público da cidade era carinhoso, mas as dificuldades financeiras continuavam sendo um obstáculo. No entanto, a mudança que havia começado a acontecer no coração dela já não podia ser ignorada. Aos poucos, ela se permitia abrir para o homem, trocando confidências e dividindo sonhos. Era uma conexão que crescia de forma lenta e verdadeira, sem pressa, respeitando os limites que cada um ainda precisava para se sentir seguro. Caramelo, fiel como sempre, percebia essa mudança. Ele se tornará uma espécie de elo entre os dois, um mediador silencioso que, com seu jeito simples, ensinava sobre confiança, paciência e amor incondicional. Num desses dias, a senhora recebeu uma visita inesperada de uma jovem moradora da cidade que trabalhava como professora na escola local. Ela vinha com uma proposta que poderia ajudar a livraria a ganhar visibilidade e apoio. Queria organizar um projeto cultural para levar as crianças e jovens para conhecerem o espaço, incentivando a leitura e o contato com a arte. A ideia trouxe uma nova esperança, mas também mais responsabilidades. A senhora sabia que seria necessário um esforço extra para colocar tudo em prática, desde preparar o espaço até criar atividades que fossem realmente envolventes para os alunos. Mas estava disposta a tentar, e o homem, motivado pelo sucesso da apresentação, ofereceu seu talento para ajudar, criando canções que falassem da cultura local e da importância da união. Enquanto isso, Caramelo continuava seu papel de guardião. Ele acompanhava as idas e vindas das crianças, recebendo carinhos e ficando atento a qualquer sinal de perigo ou problema. Sua presença tranquila era um conforto para todos. Mas, como não poderia faltar, surgiram novas dificuldades. O vizinho desconfiado, que sempre se mostrará resistente às mudanças, passou a agir de forma mais incisiva. Começou a questionar publicamente os recursos da livraria, insinuando que as atividades não tinham real impacto e que o investimento não valeria a pena. Essas críticas chegaram até a prefeitura, ameaçando o financiamento do projeto cultural. Esse embate gerou uma tensão crescente, deixando a senhora e o homem preocupados. Eles sabiam que, para vencer, precisariam unir a comunidade e mostrar, com ações concretas, que aquele espaço era importante não só para eles, mas para o futuro da cidade. Foi então que uma reviravolta inesperada aconteceu. Durante uma tarde de ensaio, Caramelo descobriu um local abandonado próximo à livraria, uma antiga oficina que poderia ser transformada num espaço para oficinas culturais e eventos. A descoberta foi motivo de esperança, mas também trouxe desafios práticos. Se era necessário conseguir permissão para o uso, recursos para a reforma e apoio da comunidade. O casal começou a trabalhar com determinação para tornar aquele sonho realidade. A senhora entrou em contato com pessoas influentes da cidade, enquanto o homem usava sua música para mobilizar os moradores. A jovem professora ajudava a articular os jovens e famílias, criando um movimento crescente em torno da ideia. Mas as pressões do vizinho e a burocracia local não facilitaram. Documentos se perderam, reuniões foram adiadas e os prazos apertavam. A ansiedade crescia, e a senhora enfrentava momentos de vulnerabilidade, questionando se conseguiria suportar tudo aquilo. Numa dessas ocasiões, Caramelo sentiu a tristeza dela e se aproximou, colocando a cabeça em seu colo, como se dissesse que não estavam sozinhos. Esse gesto simples trouxe um alívio imediato, lembrando-a do quanto aquele cachorro já havia mudado suas vidas. Aos poucos, as pequenas vitórias começaram a aparecer, algumas pessoas da cidade começaram a apoiar publicamente o projeto, a prefeitura cedeu um terreno para a reforma e, com a ajuda de voluntários, os primeiros reparos começaram a ser feitos no prédio abandonado. Durante esse processo, o relacionamento entre a senhora e o homem se aprofundava. Eles compartilhavam não só os sonhos, mas também os medos e as frustrações. Essa vulnerabilidade fortalecia os laços, mostrando que a confiança construída era real e capaz de resistir às tempestades. O clima da cidade também começava a mudar. As festas e celebrações continuavam, mas com uma nova perspectiva. Agora incluíam apresentações feitas pelos jovens da escola, que cantavam músicas compostas pelo homem, contando histórias da cidade e exaltando a cultura local. Caramelo, como sempre, estava presente em cada passo, acompanhando os ensaios, recebendo carinhos e sendo a inspiração silenciosa de todos.
Ele já não era apenas um cachorro de rua, era parte essencial daquela história de superação e esperança. Ao final daquele mês, a livraria e o novo espaço cultural começaram a ganhar destaque, atraindo visitantes de outras cidades e despertando o interesse da mídia local. O que parecia um sonho distante começava a se tornar realidade. Porém, o caminho não estava livre de reviravoltas. Uma tempestade forte atingiu a região, causando danos ao prédio em reforma e ameaçando atrasar todo o projeto. A senhora, o homem e os voluntários tiveram que se unir mais do que nunca, trabalhando sob chuva e cansaço para proteger o que estavam construindo. Essa adversidade reforçou a importância da união e da perseverança. Eles aprenderam que o sucesso não vinha sem esforço, e que cada conquista exigia um sacrifício, fosse ele físico, emocional ou financeiro. Caramelo, molhado e cansado, esteve ao lado deles durante toda a tempestade, seu olhar firme e determinado como um lembrete de que, mesmo nas horas mais difíceis, não estavam sozinhos. Após a tempestade que quase arruinou o prédio que estavam reformando, a pequena equipe parecia exausta, mas não derrotada. A manhã seguinte trouxe um céu cinza e pesado, carregado de nuvens que ameaçavam chover novamente, mas também uma força renovada para continuar lutando pelo que acreditavam. A senhora, o homem e Caramelo se reuniram cedo na livraria, fazendo planos para recuperar o tempo perdido e garantir que nada os impedisse de seguir adiante. Para a senhora, aquela manhã tinha um significado especial. Ela não só sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas também uma chama interna que começava a se acender com mais intensidade e a esperança de um futuro diferente, onde o amor e a comunidade pudessem coexistir de forma harmoniosa. Essa esperança, contudo, vinha acompanhada de um medo sutil, o medo de perder o que construíam, ou pior, de não ser capaz de proteger a nova família que começava a se formar. O homem, ainda recuperando-se da perda temporária do violão e da pressão do vizinho resistente, se mostrava determinado. Ele sabia que aquele projeto cultural poderia não apenas transformar a vida deles, mas também resgatar um pouco da identidade da cidade. Sua música, até então silenciosa para muitos, ganhava voz e espaço, tornando-se um instrumento poderoso para unir corações. Caramelo, o cachorro Caramelo, era mais do que um espectador. Seu olhar atento, a postura calma e os gestos de carinho espontâneos traziam conforto e força para todos os momentos difíceis. Ele já não era o cão abandonado das ruas, mas um verdadeiro símbolo da esperança que crescia junto com a livraria e o projeto cultural. Os dias seguintes foram de trabalho árduo. A equipe passou a se dividir entre a livraria, onde preparavam materiais para as atividades com as crianças, e a antiga oficina, onde voluntários locais ajudavam nas reformas. As mãos calejadas de pessoas da comunidade que antes eram indiferentes agora trabalhavam lado a lado, mostrando que a resistência estava cedendo espaço para o desejo de mudança. Mas como toda história marcada pela luta, obstáculos surgiam para testar a determinação deles. Uma das primeiras dificuldades concretas apareceu quando, em meio aos reparos, descobriram que o sistema elétrico da oficina estava completamente comprometido. Corrigir isso exigiria um investimento inesperado e a ajuda de profissionais que não estavam disponíveis naquele momento. Era mais uma prova de paciência e resiliência. A senhora, sempre cuidadosa e prática, decidiu então organizar uma campanha local para arrecadar fundos. Com a ajuda da professora da escola, começaram a mobilizar a cidade, organizando bazares, rifas e pequenas apresentações musicais. O homem, claro, usava seu talento para criar canções que falavam da importância da cultura, da união e da perseverança, emocionando a todos. Essa movimentação gerou um impacto positivo, embora não suficiente para cobrir todos os custos. Foi aí que veio a segunda reviravolta. Uma empresa local, conhecida pela participação em projetos sociais, se interessou pela iniciativa e ofereceu uma parceria. Essa ajuda era crucial, mas também trouxe uma nova camada de desafios, pois com ela vieram exigências burocráticas, metas a cumprir e uma pressão constante para que os resultados aparecessem rapidamente. A senhora, com sua personalidade forte e independente, teve que aprender a lidar com essas exigências, equilibrando o desejo de manter a essência do projeto com a necessidade de adaptação. O homem, por sua vez, teve que encontrar formas de continuar criando músicas que fossem autênticas, mesmo sob a pressão dos prazos e das expectativas.
Caramelo permaneceu ao lado deles, como um farol de calma em meio ao turbilhão. Seu instinto parecia captar as tensões invisíveis, e ele sempre buscava um jeito de amenizar o clima, seja com um olhar carinhoso, seja com a presença silenciosa que só os animais sabem oferecer. Enquanto tudo isso acontecia, a senhora enfrentava seu maior conflito interno. O medo de se abrir para o amor, que antes parecia tão distante, começou a se transformar em uma força que a impulsionava. Ela queria acreditar que era possível construir algo novo, que não precisava mais carregar o peso do passado sozinha. Porém, o receio das mudanças ainda a paralisava em certos momentos, criando uma luta silenciosa entre o desejo e a insegurança. O homem, sensível e paciente, percebia essa batalha e respeitava os limites dela, sem pressa, deixando que o tempo fosse o verdadeiro curador. Ele também carregava suas próprias cicatrizes, e a forma como eles se apoiavam nas dificuldades ajudava a fortalecer a conexão entre eles. O ambiente da cidade continuava a se transformar, embora lentamente. A cultura local, com suas festas, músicas e tradições, era o pano de fundo de tudo, influenciando decisões e comportamentos. As celebrações que antes pareciam distantes para o homem e a senhora agora ganhavam um novo significado, pois eram espaços de integração e expressão. A presença de Caramelo em todos esses momentos ajudava a tornar tudo mais leve. Ele era uma figura querida pelas crianças, que o seguiam durante as visitas à livraria e ao espaço cultural. O cheiro das páginas dos livros misturava-se ao aroma do café e das comidas típicas, criando uma atmosfera acolhedora e cheia de vida. Apesar das conquistas, não faltaram momentos de vulnerabilidade. Em uma tarde chuvosa, a senhora teve uma crise de dúvida e medo, questionando se havia tomado a decisão certa ao abrir seu coração e investir tanto naquela nova fase. Sentou-se na varanda da livraria, olhando para o céu cinza, enquanto Caramelo se aproximava, deitando a cabeça em seu colo, oferecendo conforto silencioso. Foi nesse instante que o homem apareceu, trazendo uma canção que havia composto para ela, uma melodia suave que falava de esperança, coragem e do poder do amor para curar feridas. Aquela demonstração de carinho e apoio ajudou a senhora a encontrar forças para continuar. Enquanto isso, o projeto cultural seguia ganhando vida. As crianças da escola começaram a frequentar regularmente a livraria, participando de oficinas de leitura, música e artesanato. A interação entre elas e o homem, que as ensinava a cantar e tocar instrumentos, trouxe um novo dinamismo ao local. A comunidade, aos poucos, passava a reconhecer o valor daquele espaço. Mesmo o vizinho desconfiado começou a diminuir suas críticas, observando, talvez pela primeira vez, o impacto positivo. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Daquela união. No entanto, uma nova reviravolta estava por vir. Durante uma reunião com os parceiros da empresa, uma discussão acalorada surgiu sobre a direção do projeto. A pressão para resultados rápidos e a necessidade de agradar patrocinadores criaram um dilema que poderia ameaçar a essência do que estavam construindo. A senhora e o homem tiveram que tomar decisões difíceis, equilibrando a manutenção dos valores culturais com as exigências externas. Foi um momento tenso, mas que também revelou a força da parceria entre eles. Caramelo, sempre presente, parecia entender a importância daquela fase. Seu olhar atento transmitia a mensagem de que, apesar das dificuldades, o caminho era possível quando se caminha junto. Com o esforço contínuo, a livraria e o espaço cultural começaram a consolidar seu lugar na cidade. O que antes parecia uma luta solitária, agora se tornava uma jornada compartilhada, onde o amor, a cultura e a esperança se entrelaçavam para criar um futuro melhor. Os primeiros raios de sol da manhã iluminavam a livraria, banhando as estantes antigas e as mesas de madeira com uma luz dourada que dava uma sensação de calor e aconchego. A senhora já estava ali, preparando o café e organizando alguns livros para a chegada das crianças da escola. O homem estava afinando seu violão, preparando as músicas que cantaria mais tarde na oficina de música, enquanto Caramelo descansava perto da porta, atento a cada movimento. O projeto cultural começava a tomar forma com um ritmo próprio.
As crianças chegavam em grupos, trazendo uma energia vibrante que preenchia o espaço e fazia a senhora sorrir com a alegria contagiante. A professora, parceira na iniciativa, ajudava a manter a ordem e a motivar os jovens para que aproveitassem cada momento. Apesar das conquistas, a pressão do vizinho resistente continuava a ser uma sombra que ameaçava. Ele não desistia facilmente e, nos bastidores, articulava junto a alguns moradores contrários à mudança na região, questionando o uso do terreno e criticando o apoio financeiro que o projeto recebia. Suas ações colocavam o grupo em alerta constante, exigindo deles paciência e estratégia para responder sem perder a calma. O homem, sempre sensível às tensões, buscava na música uma forma de aliviar o clima. Durante as oficinas, ele ensinava canções que falavam de união, respeito e superação, trazendo uma mensagem de esperança para as crianças e também para os adultos que acompanhavam o projeto. Sua voz suave e as melodias simples tocavam o coração de todos, criando uma conexão profunda. No entanto, uma das maiores dificuldades naquele momento era o desgaste físico e emocional que a senhora sentia. Ela carregava sobre si a responsabilidade de manter a livraria funcionando, coordenar o projeto cultural e lidar com as pressões externas. À noite, quando o silêncio tomava conta da cidade, ela se via sozinha com seus pensamentos, enfrentando o conflito interno entre o desejo de continuar e o medo do fracasso. Numa dessas noites, enquanto observava a lua refletida na janela, sentiu uma presença ao seu lado. Era Caramelo, que se deitou a seu lado, oferecendo o calor do corpo e a calma que só um animal pode transmitir. O toque suave do cão despertou nela uma sensação de conforto e proteção, lembrando-a de que não estava sozinha. O homem, percebendo o cansaço da senhora, decidiu que era hora de uma pausa. Organizou um pequeno encontro para que eles pudessem relaxar e celebrar o que já haviam conquistado. A noite foi cheia de risos, música e histórias compartilhadas, fortalecendo os laços entre eles e renovando as forças para os desafios futuros. Entretanto, a calmaria durou pouco. A terceira reviravolta da história surgiu quando um evento inesperado colocou o projeto em risco. Uma inspeção municipal encontrou irregularidades no uso do espaço cultural, devido a uma falha burocrática no processo de autorização para a reforma do prédio. Isso trouxe uma série de complicações, desde multas até a ameaça de fechamento temporário. A senhora sentiu o peso do mundo cair sobre seus ombros. A luta que parecia estar finalmente ganhando terreno ameaçava ser interrompida por uma burocracia impessoal e rígida. O homem, sempre prático, sugeriu buscar ajuda legal e mobilizar a comunidade para pressionar as autoridades, mas ambos sabiam que seria uma batalha longa e exaustiva. Nesse momento, a jovem professora e os voluntários se mobilizaram rapidamente, organizando abaixo-assinados, reuniões e encontros para explicar à população a importância do projeto. O envolvimento da comunidade foi um dos pontos decisivos para reverter a situação, mostrando que aquela iniciativa tinha raízes fortes e um impacto real. Enquanto isso, a relação entre a senhora e o homem continuava a crescer. Eles aprenderam a lidar com suas vulnerabilidades, compartilhando medos e sonhos. A confiança, que havia começado de forma cautelosa, se transformava numa amizade sólida e em um amor que nascia lentamente, sem pressa, mas com profundidade. Caramelo era o elo silencioso dessa história. Seu jeito doce e fiel criava um ambiente de acolhimento e segurança, essencial para que todos se sentissem parte de algo maior. Ele acompanhava cada reunião, cada encontro e cada momento de tensão com um olhar atento e uma presença que confortava. A cidade começava a perceber que aquele projeto cultural não era apenas um espaço físico, mas um símbolo de resistência, esperança e transformação. As festas tradicionais, antes vistas como eventos isolados, agora se integravam ao projeto, trazendo música, dança e arte para o centro das atenções. Porém, os desafios continuavam. A necessidade de manter os recursos financeiros, lidar com as exigências dos patrocinadores e resistir às críticas do vizinho exigiam um esforço constante. A senhora enfrentava momentos em que se questionava se teria forças para seguir, especialmente quando sentia a distância emocional causada pelo medo de se entregar completamente. O homem, paciente e compreensivo, tentava equilibrar seu próprio desejo de avançar no relacionamento com o respeito ao tempo dela. Essa dinâmica criava um jogo delicado de aproximação e distância, que, apesar das dificuldades, fortalecia o vínculo entre eles. A cultura local,
com suas festas, culinária e tradições, servia de pano de fundo para as decisões tomadas pelo grupo. Eles compreendiam que respeitar essas tradições era fundamental para conquistar a confiança da comunidade, e por isso incorporavam elementos culturais nos eventos e nas atividades, criando um ambiente acolhedor e familiar. Caramelo, com seu pelo dourado e olhar sereno, tornou-se uma figura reconhecida e amada. As crianças o seguiam pelas ruas, e os moradores frequentemente paravam para acariciá-lo. Ele era a presença constante que unia a todos, um símbolo de lealdade e esperança. O projeto cultural começava a dar frutos visíveis. As crianças, que antes tinham poucas oportunidades de contato com a arte e a leitura, mostravam evolução e entusiasmo. As apresentações musicais realizadas nas festas locais encantavam os moradores e atraíam visitantes. No entanto, a quarta grande reviravolta aconteceu quando o vizinho, sentindo-se derrotado, tentou sabotar uma apresentação pública organizada pelo grupo. Tentou impedir a instalação dos equipamentos e provocar confusão entre os participantes. A situação, no entanto, foi controlada com habilidade pela senhora e pelos voluntários, que usaram a união da comunidade para afastar a ameaça. Essa experiência ensinou a todos que a força do coletivo era maior que qualquer resistência individual, e que o caminho para a transformação passava pelo diálogo, pela paciência e pela determinação. Enquanto isso, a relação entre a senhora e o homem atingia um momento decisivo. Numa tarde ensolarada, após uma atividade com as crianças na livraria, eles finalmente se permitiram expressar o que sentiam, compartilhando um abraço e um sorriso que selavam um novo capítulo em suas vidas. Caramelo, como sempre, estava ali, ao lado deles, abanando o rabo com uma alegria que parecia contagiar o ambiente. O cachorro Caramelo, que um dia fora apenas um animal abandonado, se tornava agora o guardião de uma história de amor, superação e esperança. Aquele dia marcava não só uma vitória pessoal, mas também o reconhecimento de que, apesar dos obstáculos, era possível construir algo verdadeiro e duradouro. O amor, a cultura e a comunidade caminhavam juntos, iluminados pela luz da coragem e da fé no futuro. Os dias se transformavam em semanas, e o projeto cultural, junto com a livraria, começava a se firmar como um ponto de encontro vital para a comunidade. O entusiasmo que antes era só um lampejo crescia a cada sorriso de criança, a cada música cantada, a cada livro folheado com curiosidade. A senhora, o homem e Caramelo formavam um trio inseparável, unidos por um sonho comum e uma luta que parecia valer cada esforço. Porém, como a vida raramente é linear, a tranquilidade conquistada estava prestes a ser abalada por uma série de acontecimentos que colocariam à prova não apenas o projeto, mas também a força do relacionamento que começava a florescer. Tudo começou numa manhã quente de verão, quando a senhora recebeu uma carta do Conselho Municipal. Era um convite para uma audiência pública, onde se discutiria o futuro do espaço que abrigava a livraria e o projeto cultural. O temor que sentiu não foi apenas pelo conteúdo da carta, mas pelo peso da responsabilidade que isso representava. Sabia que ali se decidiriam os próximos passos, e que poderiam também vir novas dificuldades. A preparação para essa audiência mobilizou toda a equipe. O homem redigiu um discurso que falava da importância da cultura para o desenvolvimento da cidade, da necessidade de espaços que promovam a educação e a inclusão social. A professora, voluntária essencial, ajudou a reunir depoimentos de moradores e alunos que já se beneficiavam do projeto. Caramelo, como sempre, permanecia ao lado deles, seu olhar atento e seu jeito tranquilo transmitindo uma segurança silenciosa. A audiência foi tensa. O conselho tinha membros que, embora não fossem diretamente contra o projeto, expressavam preocupações sobre custos e manutenção. O vizinho resistente, que não desistira de seus intentos, compareceu para fazer críticas severas, levantando dúvidas que poderiam minar a confiança dos presentes. Foi nesse momento que a primeira grande reviravolta do capítulo aconteceu. Durante o discurso da senhora, uma senhora idosa da comunidade levantou-se para contar como o projeto cultural tinha mudado a vida de seus netos, tirando-os das ruas e aproximando-os da leitura e da música. Esse testemunho emocionou a todos e fez com que muitos membros do conselho começassem a reconsiderar suas posições. A audiência terminou com um compromisso: o projeto receberia uma aprovação condicional, com a exigência de um plano detalhado para garantir a sustentabilidade financeira e operacional. Embora ainda fosse um desafio,
essa resposta foi um alívio e um incentivo para continuar. Nos dias que seguiram, a senhora enfrentou um novo conflito interno. Ela se sentia dividida entre o desejo de expandir o projeto para alcançar mais pessoas e o receio de perder o controle sobre o que já havia sido construído com tanto carinho. O medo de errar, de decepcionar aqueles que confiavam nela, lhe causava noites insones. O homem percebeu essa angústia e, em uma conversa franca, reafirmou seu apoio incondicional. Ele sabia que a verdadeira força vinha da união e da perseverança, e que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Essa conversa abriu espaço para que a senhora começasse a liberar suas inseguranças e abraçar o potencial que tinham. Enquanto isso, Caramelo continuava a ser o coração da equipe. Sua presença nas oficinas, nas reuniões, nos eventos, era sempre acolhedora e calmante. As crianças, que já o consideravam um amigo fiel, muitas vezes corriam para brincar com ele antes de começar as atividades. O cheiro da grama fresca, o som das folhas ao vento e o calor do sol acompanhavam esses momentos de alegria simples, mas profunda. Uma segunda reviravolta de impacto aconteceu quando um dos voluntários, um jovem músico talentoso da cidade, ofereceu-se para ajudar o homem nas oficinas. Sua chegada trouxe novas ideias e energia para o projeto, aumentando o alcance das atividades e fortalecendo a comunidade. No entanto, isso também trouxe um dilema: como integrar novos talentos sem perder a identidade do grupo. A senhora, sempre atenta aos detalhes, buscou equilibrar essa entrada, valorizando o trabalho já realizado e incentivando a colaboração. Essa experiência reforçou para todos que a flexibilidade e a abertura são essenciais para o crescimento. Ao mesmo tempo, a relação entre a senhora e o homem atingia novos patamares. Eles passaram a compartilhar não só os sonhos e desafios do projeto, mas também suas histórias pessoais. A senhora revelou medos antigos, experiências que moldaram seu jeito de ser e suas expectativas. O homem, por sua vez, falou sobre suas próprias cicatrizes e a esperança que encontrava naquele novo caminho. A conexão entre eles se aprofundava, mas não sem momentos de hesitação. A vulnerabilidade era algo novo e assustador para ambos, e eles aprenderam a respeitar o tempo do outro, construindo uma intimidade feita de confiança e paciência. Durante uma visita a uma feira local, eles aproveitaram para apresentar o projeto cultural ao público mais amplo, promovendo uma campanha de arrecadação de fundos. A feira estava cheia de cores, sons e aromas típicos da região, com barracas de comidas típicas, artesanato e apresentações de dança folclórica. Esses elementos culturais não só embelezavam o evento, mas criavam uma identidade forte que ajudava a atrair e envolver a comunidade. Caramelo, como sempre, era o centro das atenções, recebendo o carinho de crianças e adultos, seu pelo dourado brilhando sob o sol. O cheiro do café fresco, o som das risadas e a música ao fundo criavam uma atmosfera perfeita para o fortalecimento dos laços. Apesar do sucesso, um novo obstáculo apareceu: a necessidade de organizar melhor a logística do projeto, que crescia em número de participantes e complexidade. Isso exigia habilidades administrativas e planejamento que não estavam totalmente desenvolvidos. A senhora e o homem passaram a frequentar oficinas e cursos para aprimorar esses conhecimentos, demonstrando que o sucesso vinha com esforço e aprendizado constante. Uma terceira reviravolta ocorreu quando o vizinho, percebendo que não conseguiria barrar o projeto, tentou uma última estratégia de espalhar rumores negativos para desacreditar o grupo. Essa situação trouxe tensão e insegurança, mas também revelou a solidariedade da comunidade, que rapidamente desmentiu as falsas informações e reforçou o apoio à livraria e ao projeto cultural. Esse episódio fortaleceu a ideia de que, apesar das dificuldades, a verdade e a união eram armas poderosas para combater qualquer adversidade. Enquanto o projeto seguia firme, a senhora e o homem decidiram formalizar sua parceria, tanto pessoal quanto profissional. Eles estabeleceram regras claras para o funcionamento do espaço, definiram responsabilidades e estabeleceram metas compartilhadas. Esse passo trouxe mais segurança para ambos e para os demais envolvidos. Caramelo continuava a ser um símbolo vivo dessa história. Seu olhar carinhoso e seu jeito meigo lembravam a todos que, mesmo diante das tempestades, a esperança e o amor sempre encontrariam um caminho. O final daquele semestre trouxe uma sensação de conquista e gratidão.
A livraria estava consolidada, o projeto cultural funcionava com sucesso e a relação entre os protagonistas crescia em confiança e afeto. Cada vitória foi conquistada com sacrifícios visíveis, horas de trabalho, dúvidas, desafios financeiros, mas o custo era recompensado pela transformação que acontecia na cidade. O cheiro dos livros antigos, a música que ecoava pelas ruas, o calor humano que se espalhava em cada encontro e o pelo dourado de caramelo criavam uma narrativa que tocava o coração de todos. O amor, a cultura e a esperança caminhavam juntos, iluminando o caminho para um futuro melhor. O sol da manhã iluminava as ruas do bairro, onde a livraria e o projeto cultural já se consolidavam como pontos de encontro queridos pela comunidade. As flores nas janelas exalavam um perfume doce e suave, enquanto o som distante de crianças brincando ecoava pelas vielas. Caramelo, como sempre, caminhava ao lado da senhora e do homem, seu pelo dourado reluzindo ao sol e seu olhar atento a tudo ao redor. Nos últimos meses, muito havia mudado. A livraria crescia em número de frequentadores, e as atividades culturais conquistavam cada vez mais adeptos. A senhora, antes solitária e cheia de dúvidas, encontrava-se agora fortalecida pelo trabalho coletivo e pela amizade verdadeira que construíra. O homem, sempre calmo e inspirador, havia se tornado não apenas um parceiro, mas um verdadeiro suporte emocional e prático. Mas nem tudo era perfeito. O sucesso trouxe novos desafios, e o vizinho resistente continuava a lançar pequenas pedras no caminho. A comunidade, entretanto, mostrava sua força e união, defendendo o espaço com determinação e carinho. O respeito às tradições locais se tornava um elemento essencial para manter a harmonia, e os protagonistas aprendiam a incorporar as festas, as culinárias e os costumes regionais em suas atividades, valorizando as raízes que sustentavam aquela terra. Um dia, durante uma reunião para planejar uma nova festa cultural, surgiu a primeira reviravolta importante do capítulo. Uma antiga parceira da senhora, que havia se afastado por motivos pessoais, voltou à cidade trazendo consigo uma oportunidade inesperada. Ela era produtora de eventos e ofereceu-se para ajudar a organizar um grande festival literário, com convidados especiais, apresentações musicais e atividades para todas as idades. Essa proposta animou o grupo, mas também trouxe preocupações. O festival demandaria recursos financeiros e uma logística complexa, além de comprometer o tempo que eles já dedicavam ao dia a dia do projeto. A senhora sentiu-se dividida, lembrando-se das noites em que duvidava de sua própria capacidade, enquanto o homem incentivava que aquela era uma chance de expandir a missão e alcançar mais pessoas. A decisão foi tomada após uma longa conversa, onde todos concordaram em aceitar o desafio, conscientes dos obstáculos que enfrentariam. Caramelo, como sempre, parecia entender a importância daquele momento, acompanhando cada passo com sua presença serena e confiável. Nos dias seguintes, a preparação para o festival tomou conta das atenções. O cheiro das tintas e dos papéis usados na decoração, o som dos ensaios musicais e o burburinho das reuniões criavam uma atmosfera de expectativa e emoção. A comunidade se mobilizou, oferecendo ajuda e recursos, mostrando que aquele sonho era compartilhado por muitos. Porém, a segunda reviravolta do capítulo trouxe uma tensão inesperada. Um imprevisto com o local escolhido para o festival obrigou o grupo a buscar uma alternativa de última hora. As opções eram limitadas, e o risco de cancelamento pairava no ar. A senhora sentiu novamente o peso da responsabilidade, temendo decepcionar os que acreditavam no projeto. Foi o homem que encontrou uma solução criativa de negociar o uso do salão paroquial da igreja local, que havia sido recentemente reformado. Essa alternativa agradou a maioria, mas exigia que eles adaptassem toda a programação e a logística para um espaço menor e com regras rígidas. Com determinação, o grupo se ajustou, aprendendo a lidar com os desafios e a encontrar beleza nas limitações. A cultura local, especialmente o respeito pela igreja e pelos eventos comunitários, influenciou essa decisão, reforçando a importância de manter o projeto alinhado com as tradições. Enquanto isso, a relação entre a senhora e o homem passava por uma fase delicada. A proximidade e o crescimento da parceria despertavam sentimentos profundos, mas também inseguranças. A senhora, marcada por experiências passadas, hesitava em se entregar completamente, temendo se machucar. O homem, paciente e compreensivo, respeitava esse tempo, mostrando que o amor verdadeiro se constrói com cuidado e respeito.
Caramelo, mais do que nunca, era um ponto de equilíbrio. Seu jeito dócil e sua presença constante traziam conforto nos momentos de dúvida e celebravam as pequenas vitórias do cotidiano. A terceira reviravolta do capítulo aconteceu quando uma das crianças participantes do projeto revelou um talento surpreendente para a música. Incentivada pelo homem e pelos voluntários, ela se preparava para uma apresentação especial durante o festival. Essa descoberta trouxe esperança e orgulho para todos, reforçando a importância do trabalho que realizavam. No entanto, essa revelação também trouxe desafios e a família da menina enfrentava dificuldades financeiras e resistência para permitir que ela participasse. A senhora e o homem, junto com a professora, trabalharam para encontrar soluções que permitissem à criança seguir seu sonho, criando um fundo de apoio e diálogo com os familiares. A conexão emocional entre todos os envolvidos se fortaleceu, mostrando que o projeto ia além da cultura, tocando vidas e construindo pontes. A quarta reviravolta, de impacto médio, ocorreu na véspera do festival, quando um problema técnico quase cancelou a apresentação musical principal. O equipamento de som apresentou falhas graves, e a equipe teve que improvisar, buscando alternativas na comunidade para garantir que o espetáculo acontecesse. Essa situação exigiu coragem, criatividade e colaboração, valores que haviam sido cultivados desde o início. A solução encontrada foi um sucesso e demonstrou a resiliência do grupo diante das adversidades. Na noite do festival, o salão paroquial estava decorado com elementos tradicionais, flores e velas que remetiam às festas locais. O cheiro das comidas típicas e o som das vozes animadas criavam uma atmosfera mágica e acolhedora. As crianças cantavam, dançavam e recitavam poesias, emocionando os presentes. A apresentação da menina talentosa foi um dos momentos mais emocionantes, trazendo lágrimas e sorrisos ao público. O amor pela cultura e pela comunidade transbordava em cada gesto e palavra. Ao final da noite, a senhora e o homem se encontraram em um momento de cumplicidade. Sem pressa, trocaram olhares e palavras que selavam um compromisso sincero e cheio de esperança. Caramelo, cansado, deitou-se ao lado deles, feliz por fazer parte daquela história. O festival não só consolidou o projeto cultural, mas também mostrou que o esforço coletivo, a paciência e a fé eram capazes de transformar sonhos em realidade. O ar fresco da manhã seguinte ao festival trazia uma sensação de renovação para o bairro. A senhora caminhava pela rua principal, com Caramelo ao seu lado, sentindo o calor suave do sol tocando seu rosto e o aroma das flores do jardim comunitário que começavam a florescer depois da chuva recente. O sucesso do festival ainda ressoava nas conversas entre vizinhos e amigos, todos falavam sobre a alegria que sentiam ao ver a cultura local sendo celebrada com tanta paixão. Apesar de tudo parecer estar indo bem, uma nova etapa se anunciava, mais complexa e cheia de desafios. Com a livraria consolidada e o projeto cultural em pleno funcionamento, o objetivo seguinte era conseguir financiamento para ampliar o espaço e alcançar outras comunidades vizinhas. Isso exigiria uma organização ainda maior, contatos com órgãos públicos e privados, além de uma capacidade administrativa que ainda estava em desenvolvimento. A senhora, sempre determinada, sentia o peso dessa responsabilidade. Sua personalidade resiliente e empática a mantinha firme, mas a insegurança persistia nos momentos mais silenciosos. Ela se via diante do conflito interno de seguir sonhando alto, arriscando seu tempo e energia, ou aceitar os limites que a realidade impunha. Por sua vez, o homem, parceiro inseparável, mostrava sua calma característica, incentivando cada passo com palavras de apoio e estratégias práticas. Caramelo era, mais uma vez, o elo que unia todos, trazendo leveza e alegria nos momentos difíceis. O cachorro, com seu jeito dócil e atento, parecia entender que ali se construía algo maior, e sua presença emanava conforto para todos. Logo, a senhora marcou uma reunião com representantes de um fundo de apoio cultural da cidade. A expectativa era alta, mas o processo burocrático se mostrou mais rigoroso do que esperavam. As exigências de documentos, comprovações e relatórios geravam um nó na garganta da senhora, que nunca tivera muita experiência com esses trâmites. A primeira pequena reviravolta do capítulo ocorreu quando, em meio à papelada, descobriram que uma parte fundamental da documentação exigida estava incompleta devido a um erro antigo na prefeitura.
Isso atrasaria todo o processo e exigiria uma negociação para corrigir a situação. A senhora ficou frustrada, mas o homem sugeriu que eles procurassem apoio na comunidade local para pressionar as autoridades e resolver o impasse. Juntos, organizaram uma mobilização simples, convidando moradores a escreverem cartas e se apresentarem nas reuniões do Conselho Municipal. Esse esforço coletivo não só acelerou a correção do problema, como também reforçou o vínculo da comunidade com o projeto, mostrando que cada um tinha um papel importante na construção daquele sonho. Em paralelo, a relação entre a senhora e o homem enfrentava uma nova tensão. A pressão do trabalho e a rotina intensa criavam momentos de desgaste, e eles precisavam aprender a lidar com as diferenças de personalidade e a divisão de responsabilidades. A senhora, acostumada a fazer tudo sozinha, tinha dificuldade em delegar tarefas. O homem, mais paciente, buscava o equilíbrio sem perder a energia. Essa dinâmica gerou a segunda reviravolta, de impacto médio, quando uma discussão acalorada quase colocou em risco a parceria. No entanto, esse conflito serviu como um ponto de virada. Conversas honestas surgiram, abrindo espaço para que ambos expressassem suas inseguranças, expectativas e desejos, fortalecendo o entendimento mútuo. Enquanto isso, Caramelo, que nunca deixava de ser o centro das atenções, sofreu uma pequena lesão ao tentar proteger uma das crianças durante uma brincadeira. Essa situação trouxe um momento de vulnerabilidade para todos, revelando o quanto o cachorro era amado e essencial para o grupo. A recuperação do cãozinho exigiu cuidados e trouxe à tona o quanto a família criada em torno do projeto era forte. A senhora cuidava dele com dedicação, o homem ajudava com a logística e os voluntários se mobilizavam para garantir que Caramelo ficasse confortável. Esse episódio reforçou o laço emocional entre eles, mostrando que a vida, mesmo com suas dificuldades, se torna mais leve quando compartilhada. A terceira reviravolta, de grande impacto, veio quando um dos principais patrocinadores que haviam se comprometido a ajudar com recursos financeiros teve que desistir inesperadamente devido a problemas internos em sua empresa. Isso causou um baque considerável nas finanças do projeto, forçando a equipe a buscar alternativas para não comprometer os planos de expansão. Mais uma vez, a senhora mostrou sua capacidade de adaptação e criatividade. Junto com o homem, passou a organizar eventos menores, bazares e campanhas de arrecadação que envolviam a comunidade. O cheiro das comidas típicas preparadas para esses eventos, o som das risadas das crianças e a alegria de cada pequeno sucesso transformavam cada desafio em uma celebração da resistência. O aspecto cultural local foi fundamental nessa fase, pois valorizavam as tradições e o senso de coletividade, o que tornava natural que as pessoas contribuíssem e se envolvessem com o projeto. A identidade da região, suas festas e costumes, eram parte essencial do apelo emocional para manter vivo o sonho. Durante uma dessas atividades, uma subtrama começou a se desenhar. A jovem cantora, que havia se destacado no festival, passou a receber convites para se apresentar em outros bairros. Sua trajetória se tornava um símbolo da transformação que o projeto promovia, mas também trazia um dilema para o grupo: como equilibrar o crescimento individual dessa criança com a continuidade do trabalho comunitário. Esse desafio gerou conversas e reflexões, que aproximaram ainda mais a equipe e reforçaram o compromisso coletivo. O tempo passava e, aos poucos, as vitórias foram conquistadas. A aprovação do financiamento finalmente saiu, após meses de esforço, e a ampliação da livraria e do espaço cultural começou a tomar forma. Cada avanço vinha acompanhado de sacrifícios, horas extras, renúncias pessoais, ajustes nas rotinas. A senhora e o homem aprenderam a valorizar não só os resultados, mas o caminho percorrido, sabendo que cada passo era uma construção cuidadosa e cheia de significado. No final desse período intenso, houve uma festa simples, mas cheia de emoção, para comemorar as conquistas. O salão estava decorado com elementos da cultura local, as músicas tocavam ao fundo, e as luzes suaves criavam um clima acolhedor. Caramelo, com seu olhar carinhoso e a língua de fora, recebia carinhos e brincadeiras das crianças. A senhora, olhando ao redor, sentiu uma gratidão profunda e um amor que transbordava. Tudo aquilo que parecia impossível meses antes agora era realidade, não apenas um espaço físico, mas um lar onde sonhos nasciam e cresciam. O ar estava impregnado com o cheiro fresco da manhã e o som suave de pássaros anunciando um novo dia. A livraria ampliada e o centro cultural,
que antes pareciam sonhos distantes, agora pulsavam com vida. Paredes recém-pintadas refletiam as cores vibrantes da cultura local, com murais que contavam histórias do bairro e de sua gente. O espaço era mais do que um ponto de encontro, era um símbolo da transformação feita por mãos dedicadas e corações apaixonados. A senhora caminhava lentamente, sentindo a brisa leve acariciar seu rosto. Caramelo trotava alegre ao seu lado, como se compreendesse a importância daquele momento. O homem seguia logo atrás, carregando caixas com livros e materiais, sorrindo silenciosamente, compartilhando a paz que emanava daquele lugar. Eles tinham chegado até ali depois de meses de luta, desafios, sacrifícios e conquistas, uma jornada que os transformou profundamente, tanto individualmente quanto como grupo. As pequenas reviravoltas, os obstáculos inesperados e as vitórias conquistadas com esforço visível haviam fortalecido não apenas a infraestrutura, mas os laços que os uniam. Naquele dia especial, planejavam um evento para celebrar oficialmente a inauguração do novo espaço e agradecer a toda a comunidade pelo apoio. O salão estava preparado para receber amigos, vizinhos, voluntários e crianças, com a decoração cuidadosamente pensada para destacar as tradições locais, fitas coloridas, flores naturais e músicas típicas que ecoavam pela rua. No entanto, antes da festa começar, a senhora se viu diante de seu maior conflito interno. Ela sabia que, apesar de tudo, havia uma parte de si que ainda hesitava em se abrir completamente para o amor que crescia dentro dela pelo homem que esteve ao seu lado durante toda a jornada. O medo de se machucar, a insegurança que a acompanhará durante anos, ameaçavam sua felicidade. Foi então que Caramelo, como se percebesse sua angústia, se aproximou e, com um olhar terno e silencioso, encorajou-a a ser corajosa. A presença do cachorro, símbolo de lealdade e amor incondicional, trouxe uma força inesperada. Naquele instante, o homem se aproximou, segurando um buquê simples, mas cheio de significado, flores colhidas da própria horta comunitária que haviam cultivado juntos. Ele sorriu com ternura, sem pressa, respeitando o tempo dela, e disse: "Estamos aqui, construindo juntos. Não tenha medo de ser feliz." Esse momento foi a terceira grande reviravolta da história, a entrega sincera do amor, o reconhecimento das feridas e a decisão de enfrentar o futuro lado a lado. A senhora, com lágrimas nos olhos, aceitou o gesto, abrindo o coração para o que havia sido cuidadosamente construído, dia após dia. Enquanto isso, o evento começava a tomar vida. As crianças apresentavam canções e poesias que emocionavam a todos, incluindo a jovem cantora que tanto encantara a comunidade. A música, a dança e a literatura entrelaçavam-se com as histórias do bairro, celebrando as raízes e o crescimento coletivo. O homem e a senhora observaram tudo com orgulho, mas também com a consciência de que nada seria possível sem o esforço e a união de cada pessoa envolvida. O sucesso era gradual, conquistado com trabalho árduo, paciência e muito amor. Caramelo, que nunca deixou de ser o protagonista silencioso, corria entre os convidados, recebendo carinho e espalhando alegria. Seu pelo caramelo brilhava sob a luz do entardecer, símbolo vivo da esperança e da renovação. No meio da festa, uma pequena reviravolta de impacto médio trouxe um toque de surpresa. O vizinho que antes resistia ao projeto apareceu, tímido e com um sorriso sincero. Ele trouxe um presente, um antigo livro da cultura local, que estava guardado em sua família há décadas. Esse gesto inesperado simbolizava a reconciliação e a aceitação do trabalho feito, mostrando que o respeito pelas tradições e a valorização da comunidade podem unir até os mais diferentes. Mais tarde, durante a conversa entre os amigos próximos, a senhora e o homem compartilharam seus sonhos para o futuro, ampliar ainda mais o projeto, alcançar novas gerações e espalhar o amor pela cultura e pela solidariedade. Sabiam que ainda haveria desafios, mas também tinham certeza de que não enfrentariam nada sozinhos. A festa terminou com um sentimento de plenitude. As luzes foram apagadas aos poucos, restando apenas as estrelas no céu e o brilho no olhar de quem ali estivera. Caramelo, cansado, deitou-se aos pés da senhora, fechando os olhos em paz. A senhora olhou para o céu e sorriu. Tudo aquilo que parecia impossível meses atrás era agora sua realidade. Um sonho que havia começado com um gesto simples, dar carona a um desconhecido numa noite de chuva, se transformará-se em uma história de amor, solidariedade e superação. O homem segurou sua mão,
E juntos, com Caramelo ao lado, sentiram que a vida, mesmo cheia de desafios, é feita de encontros, escolhas e do amor que se constrói com paciência. O cheiro das flores, o som distante das vozes amigas e o calor do momento selaram aquele capítulo, um final feliz, mas também o começo de muitas outras histórias. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o Matagal, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.